Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje, dando sequência no nosso vídeo de planejamento estratégico aí da nossa vida, nós vamos falar sobre crença. Crença. A crença é o que energiza seu plano e a direção dos seus objetivos, né? Aqueles objetivos que nós estamos discutindo aí nos nossos vídeos e ela que vai nos orientando. E eu listei aqui alguns pontos, né? Um deles é a questão de confiança. Então, a crença em cima da confiança, onde a gente fala confiança em nós mesmo, né? Confiança nas ideias e nas habilidades. Habilidades. Então, nós temos que ter essa confiança para desenvolver o nosso plano que a gente quer alcançar, deseja finalizar uma faculdade, conquistar um novo desafio aí profissionalmente, uma nova habilidade. Então, é importante essa confiança, né, em nós, em você, aqui em você. Porque é a primeira pessoa que tem que ter essa energia positiva para alcançar o resultado. Nas ideias, as ideias que nós estamos escrevendo, faz sentido? Elas são boas? É possível alcançar? Né? E as habilidades, porque às vezes nós precisamos ainda aprender alguma habilidade para alcançar um objetivo. Então, é muito importante ter essa noção. Aí, uma outra crença do tempo. Tempo, onde nós vamos traçar os objetivos a curto, apagar aqui, é curto primeiro, curto, médio e longo prazo. Então, nós vamos traçar os objetivos. Nós temos que ter essa ideia do tempo que alguns objetivos não é possível alcançar em curto prazo. Né? Você quer iniciar uma faculdade e terminar a faculdade. Vai ser um longo prazo. 4 anos, 5 anos, 6 anos, dependendo do curso. Depois vem mais especializações. Se for do ramo acadêmico, então, vai para mestrado, doutorado. Então, é um projeto a longo prazo, médio prazo, curto prazo. Então, tudo isso a gente acaba pensando para iniciar os nossos planos. E para alcançar o de longo prazo, precisa ter o curto prazo. Por quê? Muitas vezes a gente fala nas palestras que a gente vai em São Paulo e Assis, fala assim, ok, muito boa palestra, mas o que você vai colocar em prática na segunda-feira? Que é o curto prazo. Então, seja pesquisar sobre o curso, seja se inscrever em uma faculdade, em um curso, iniciar uma leitura, por exemplo, né? Eu gosto de correr. Um longo prazo seria correr uma maratona. Médio prazo, meia maratona. Curto prazo, 1 quilômetro. Iniciar esse 1 quilômetro. Quando? Hoje, amanhã. Né? Então, 5 quilômetros, curto prazo isso. Para depois ir para o médio, depois para o longo. Não tem como pular. A não ser que você seja já um atleta e você já pode sair correndo. Mas, né, não sendo esse o exemplo, você tem que ir nessas etapas. Não tem como pular. Um outro ponto que eu coloquei, que eu ouvi recentemente em uma palestra, né, que nós precisamos ter crença naquilo que não vemos e continuamos a fazer acreditando no resultado. Né? Então, eu listei aqui alguns exemplos, né, da guitarra, onde eu iniciei, depois de adulto, a aprender a tocar guitarra, e é mais difícil depois de adulto, né? A gente acaba não tendo todo o tempo livre para poder ensaiar, os dedos estão meio duros, então quando aprende quando é criança, beleza. Mas comecei depois de adulto, e no início você não vê resultado, você vai e aprende uma técnica, outra técnica, e você continua insistindo
e avançando. Por quê? Porque você acredita no longo prazo. Depois de 1 ano, 2 anos, seus dedos, o movimento nas escalas musicais, você começa a entender um pouco mais, começa a sair algumas músicas. Então, é um investimento de longo prazo. E você acreditou. Né? Academia também. Academia. Quem gosta de academia sabe que vai ser um processo longo. Independente do objetivo. Pode ser um objetivo ali de ficar mais forte, como pode ser um objetivo ter uma disposição, né? A pessoa que é mais de idade, o objetivo dela é diferente de alguém que é jovem. Mas quem é de mais idade também necessita ir com regularidade, como eu tenho falado nos outros vídeos. Vou desligar o somzinho aqui. Como eu tenho falado nos outros vídeos, a gente precisa colocar em prática, com regularidade, colocar na agenda que as coisas acontecem. Então, aqui, voltando no exemplo, guitarra, academia, corrida, mesma coisa. Estudar na faculdade, onde a corrida, você inicia 1 quilômetro, 2, a hora que vê você se continuar progredindo, 5 quilômetros, já começa a pensar em correr as corridas que tem aí nas cidades todas tem, né? Aqui em Santa Bárbara tem algumas corridas também de 10 quilômetros, e aí você gosta, começa a evoluir, você fala, vou correr 21, meia maratona, já começa a pensar em maratona, começa a pensar em ir para correr em São Paulo, na São Silvestre, que é muito famosa a corrida, mas no começo você não vê esse resultado, então você vai insistindo, você vai persistindo ali e vai vendo depois o seu progresso durante toda essa jornada. Então, foi algo que eu vi numa palestra e achei muito interessante esse termo aí de trabalhar acreditando num propósito maior. Ok? Um outro ponto, né, que eu tenho anotado aqui, que nem sempre tudo dará certo, mas tenha fé e confiança de encontrar saídas ou novos planos para suas ideias. Então, muitas vezes a gente tem ali uma ideia, começa o plano, seja na guitarra, na academia, em algo que você listou aí no seu plano de vida, e no meio do caminho não deu certo. Aqui, curto, médio e longo prazo. Ao longo de curto, médio e longo prazo acontecem muitas coisas. Qual é a sua facilidade, a sua criatividade para se ajustar? Não adianta reclamar de tudo. Então, qual é a sua criatividade para se ajustar nos novos planos? Então, você tinha um plano, não vai ser mais possível, o que fazer? Então, é nesse sentido que a crença, a questão de ser otimista, pensar positivo, ajuda bastante para tocar adiante os seus planos, suas ideias. E também listei aqui crenças e valores. Então, vamos apagar aqui e escrever crença e valores. Crença e valores. Quais são os valores que eu creio na vida, no dia a dia? Então, esse é um ponto importante. Quais são os valores que eu creio nos negócios? Então, nós temos aqui no nosso negócio da empresa, valores, no nosso planejamento estratégico, valores cristãos. Então, o que é isso? Não vamos defender aqui nenhuma religião, certo? Mas vamos fazer tudo o que é possível para ter o crescimento profissional com os clientes, com os colaboradores. Então, acho que isso norteia ali a empresa, norteia o nosso dia a dia. Então, essa questão de crença e valores no dia a dia e nos negócios é algo bem interessante. Quando sua crença está alinhada para os seus propósitos, que escreveu no seu plano estratégico da vida, você evita a procrastinação. Né? E o que é procrastinação? É quando a gente fica adiando. Sabe aquele café com um amigo que você fala, vamos marcar um café para bater um papo, né? E aí nunca marca. Ou um dia eu vou iniciar a leitura daquele livro e nunca inicia. Então é esse tipo de exemplo que tem na palavra aí de procrastinação. Então
é algo que você fica adiando, e se não adiasse, faria bem para você. Seja a academia, a questão de saúde, a questão de esporte, de cultura, a questão de conhecimento, habilidades, né? Então, como eu dei o exemplo da guitarra, é uma habilidade, né? É um hobby, mas eu tive que aprender essa técnica de um instrumento musical que eu não conhecia. E isso é um bom exercício, né? Mental, mas é um bom exercício. Um outro ponto que eu coloquei aqui para nós falarmos na questão de crença, para comemorar pequenas vitórias. Pequenas vitórias. Vocês já devem ter ouvido falar desse tópico, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando, né, para comemorar somente no final de por exemplo, de uma corrida. Mas o que seria comemorar pequenas vitórias? Para quem não corre, correr 1 quilômetro sem parar já é uma grande vitória. 2. Para quem corre já, pode ser os 5 quilômetros, ou 10. Participar de uma prova amadora. Se você tem um perfil mais profissional, né, e tem ali conhecimento não, mas se você tem ali uma habilidade muito boa em algum esporte, é lógico que você pode ir para a categoria de alta performance. E aí vai competir entre todo mundo. E comemorar pequena vitória, para quem não tem essa habilidade de alta performance, é participar. Ganha uma medalha e já vai ficar muito feliz, né? Então, seria este o ponto. Para quem trabalha em vendas, conquistou um cliente novo, comemore esse cliente novo. Para quem trabalha em uma empresa, finalizou algum curso de capacitação que você desejava, seja um Excel, seja uma qualificação ali profissional na sua área, seria comemorar pequenas vitórias. Então deixe seus comentários ali no seu dia a dia, qual pequena vitória, né, você tem no seu dia a dia. E para finalizar este vídeo, eu trago aqui um ponto bem interessante que a gente fala que frequente lugares com pessoas que tenham as mesmas crenças, né? Então, lugares e pessoas que tenham as mesmas crenças. Essas pessoas vão ajudar você a conquistar o seu sonho. Essas pessoas vão te motivar. E existe uma técnica para isso que chama 60, 30, 10. 60% do seu tempo você procura ficar com pessoas que te puxam para cima, onde você até está desconfortável. Vou dar um exemplo. Eu participei de uma imersão de inglês na Inglaterra recentemente e em uma das salas eu estava nesse 60%. A sala era muito boa no nível de inglês e eu estava desconfortável. Então eu tinha que toda hora ficar, todo dia, né, estudando um pouco mais para poder acompanhar a sala. Então 60%. 30% aqui no caso, 60, 30, 10. O 30 seria pessoas do mesmo nível que você. Então você está ali 30% do seu tempo com pessoas do mesmo nível. No exemplo aí do inglês, pessoas que falam no mesmo nível. Então você não vai se sentir desconfortável, está ali treinando, é bom também, mas você não vai ter aquele desafio. E 10% pessoas abaixo de você. Então não tem problema, você vai conversar com pessoas no nível básico, mas puxando. Então é o momento de puxar essa pessoa para um crescimento. Ela vai se sentir desconfortável. Então, em esportes, existe vários cases aí de atletas onde eles, né, mudaram até de países, alguns casos eles mudam do Brasil para os Estados Unidos, para quê? Para estar próximo de atletas de alta performance, é os 60%. Por quê? Porque se ele fica no bairro dele, na região dele, ele acaba não desenvolvendo todas as habilidades. Então, faz sentido isso não só para esporte, mas para o nosso dia a dia, 60, 30, 10. Então, com isso, eu finalizo esse vídeo nessa sequência de vídeos que nós temos gravados. Eu agradeço aí a sua atenção nesse vídeo e até o próximo.